Olá, muito bem-vindo ao canal da Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e é uma alegria ter a sua companhia aqui nesse momento que vamos refletir sobre a palavra de Deus. Nesses dias estamos refletindo sobre o livro de Eclesiastes. É um livro que fica no Antigo Testamento, na Bíblia, um livro que fala de sabedoria. É um livro que nos desafia a pensarmos profundamente na vida, no sentido da vida, no propósito da vida. E esse é um livro que tem nos desafiado nesses últimos domingos. E hoje nós estamos concluindo o primeiro bloco desse livro, que é o capítulo 2, e vamos tratar do tema Aproveitar a vida é dom de Deus. É importante a gente perceber o que significa viver bem a vida. Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre esse tema e gostaria de iniciar falando sobre um mito, o mito de Sísifo. E o que é um mito de Sísifo? Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar incessantemente uma rocha até o cume de uma montanha, de onde a pedra se precipitava por seu próprio peso. Eles, os deuses, pensaram com alguma razão que não há punição mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Diz a mitologia que Sísifo foi condenado a rolar uma pedra até o topo de uma montanha, e essa pedra depois descia para baixo, e ele no dia seguinte tinha que fazer tudo de novo, levar a pedra lá para cima, a pedra voltava, e no dia seguinte ele levava a pedra de novo lá para cima e a pedra voltava. Esse era o castigo. Querendo com isso dizer que a vida parece isso, a vida parece um trabalho inútil. A vida parece que você se esforça, e no dia seguinte você tem que fazer tudo de novo. Há uma certa mesmice na vida, uma certa rotina que é cansativa. E baseado nesse mito de Sísifo, teve um escritor, jornalista, filósofo, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus, que escreveu um livro sobre o mito de Sísifo. E ele meio que compara a vida com esse absurdo. Ele diz que a vida é um absurdo, né? Ele começa o livro com uma frase muito conhecida, que diz o seguinte: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Então, para Camus, a essência, ou vamos dizer assim, a pergunta fundamental da filosofia é: vale a pena viver? Ele vai analisar, na primeira parte desse livro, a questão do suicídio. Para algumas pessoas, a vida é tão absurda que a morte faz mais sentido. Para algumas pessoas, a vida é tão absurda que não há razão de viver. Infelizmente, isso acontece. Mas Camus não é a favor do suicídio. Mas também ele não encontra uma solução para a vida. Ele vai dizer que viver é encarar o absurdo. Viver é viver numa vida que é um absurdo e não tem como se livrar desse absurdo, a não ser enfrentá-lo, a não ser desafiá-lo. Ele vai chamar absurdo porque ele vai dizer que existe o divórcio entre o espírito que deseja e o mundo que decepciona. Então ele diz que o homem, o ser humano, tem um desejo por unidade, desejo por racionalidade, desejo por direcionamento, e o mundo não oferece isso, decepciona. Então esse encontro entre os desejos humanos e o que a vida é, ou que o universo desencadeia esse absurdo.
E ele vai dizer também, ele vai dizer o seguinte: numa esquina qualquer, o sentimento do absurdo pode bater no rosto de um homem qualquer. De repente, vamos dizer assim, a pessoa se dá conta de que a vida é um absurdo. Eu acho que você já se pegou nesse momento, eu também. Acho que as pessoas que pensam seriamente na vida já devem ter passado por isso. De repente há um estalo, por alguns minutos ou segundos na vida, te ocorre que o que é a vida? O que a gente está fazendo? O que a gente está construindo? Para quem vai ficar o que a gente construiu? O que vai ser daquilo que a gente construiu? Esse é o que Camus vai dizer, esse momento em que parece que o absurdo te dá um tapa no rosto. Mas também a gente tem que entender que Camus, ele, embora não dissesse que Deus não exista, ele simplesmente dizia que não tem como dizer que Deus existe. Para Camus, Deus não se manifesta, Deus não se faz presente, então ele não sabe. Ou seja, de uma certa forma, ele vivia como se Deus não existisse. Então ele vai dizer que a pessoa está sozinha nesse mundo, sem sentido, num mundo absurdo, mas a coragem, mas a maturidade é você desafiar o absurdo e tentar viver e encontrar, né, uma forma, uma maneira de viver com esse absurdo. Bom, isso parece bastante negativo, mas o fato é que a gente vive num mundo assim. A gente vive num mundo em que as pessoas estão realmente decepcionadas, desiludidas, frustradas, né? Muitas vezes as pessoas têm encontram, como Camus vai dizer, encontram na fé, né, um escape desse absurdo, e ele vai chamar isso também de uma certa covardia para ele, porque quem crê em Deus, quem crê em algo que está além do mundo físico, tá fugindo da realidade do absurdo. Então, há muita gente assim hoje. E Eclesiastes, ele vai nos provocar nesse sentido, ele vai nos trazer para o chão, ele vai nos trazer para a realidade, mas ele vai dar esperança. Então é interessante a gente observar como que Eclesiastes trabalha com essas questões. E a gente vai terminar esse capítulo 2 falando justamente sobre isso. Mas há um outro escritor, um escritor que eu gosto, que você deve conhecer também, Tolstói. Ele tem bastante livros e ele escreve com uma profundidade muito grande sobre os sentimentos humanos, sobre os paradoxos humanos, sobre a tragédia humana. E ele num livro chama Uma Confissão, né, ele diz o seguinte: entendi que para compreender o sentido da vida é preciso, antes de tudo, que a vida não seja absurdo e crueldade, e só depois virá a razão para compreendê-la. Se a gente parte do princípio que a vida é um absurdo, para que você vai procurar sentido na vida? Sentido no absurdo. Mas se você entende que a vida não é um absurdo, então aí você passa a querer compreender o sentido da vida. E é justamente isso que Salomão está fazendo no livro de Eclesiastes. Ele está enfrentando alguns absurdos. Ele está enfrentando algumas situações que não nos apresentam, muitas vezes, resposta para os nossos anseios, para os nossos desejos. Nós queremos algo, nós desejamos algo. Nós queremos, por exemplo, a beleza, nós queremos a perfeição, nós queremos o amor, nós queremos unidade, nós queremos compreensão das coisas. E nem sempre isso vai ser possível. E nem sempre isso vai se concretizar. E quando se concretiza, não preenche totalmente os nossos desejos e as nossas necessidades. Foi isso que falamos domingo passado.
em que C.S. Lewis vai dizer: se há uma fome, se há um desejo que não se completa, que não se sacia aqui nessa vida, será que a gente não foi feito para uma outra vida? Será que a gente não foi feito para a eternidade? É essa a ideia de C.S. Lewis, esse desejo que a gente não consegue suprir, essa vontade que a gente não consegue realizar, essa beleza que a gente não consegue absorver totalmente. Isso faz com que a gente comece a pensar, ao invés da vida ser um absurdo, será que ela não foi feita para a gente vivê-la completamente na eternidade? Então, Salomão vai trabalhar sobre isso. E ele continua falando no capítulo 2, a partir do verso 12, ele diz o seguinte: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Parece que Salomão está dizendo o seguinte: o que vai fazer o meu sucessor? Ele vai querer encontrar um caminho diferente do caminho que eu já persegui, que eu já me conduzi. Eu já fui por todos os caminhos, eu já vasculhei todos os caminhos em busca de um sentido, de um significado, de uma vida completa. E ainda não achei. Será que o meu sucessor vai fazer algo diferente? Ele diz: não vai. Ele pode, no máximo, repetir o que eu já fiz. Então ele está nos chamando a aprender com ele. Nós não teremos a vida que Salomão teve. Nós não iremos tão profundamente buscar o sentido da vida como ele buscou. Então nós precisamos ouvi-lo para dizer, para entender o que ele, qual foi a conclusão que ele chegou. E aí, depois dele buscar, depois dele experimentar, depois dele se conduzir na estrada da realização, do sucesso, da riqueza, do sexo, da bebida, até de uma certa loucura e uma certa insensatez, depois dele ir por tudo isso, agora ele vai questionar e vai dizer: será que a sabedoria dá alguma vantagem? Será que é vantajoso você ser uma pessoa sábia? E ele vai dizer o seguinte: percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Então agora, Salomão vai se deparar com aquilo que é aquilo que nos persegue. Salomão vai nos dizer que no fim, né, a gente tem só um mesmo destino. Ele vai dizer: é óbvio que a sabedoria é melhor que a tolice. É óbvio que a sabedoria é melhor que a insensatez, que a loucura. Lembrando aqui que insensatez e loucura é viver uma vida que não é conforme a sabedoria de Deus, que não é conforme a vontade de Deus. Então aqui a insensatez é viver a vida do meu jeito, da minha maneira, sem considerar a vontade de Deus, o caminho de Deus, as indicações de Deus, os mandamentos de Deus. Portanto, ele vai dizer que é muito melhor você ter sabedoria e andar na sabedoria, porque você vai andar na luz. Você vai ver para onde você está indo, você vai entender a vida, você vai compreender melhor a vida. Você não vai seguir o óbvio, você não vai apenas existir aqui tateando, buscando aonde você pode se apoiar para seguir em frente. Ele vai dizer que, assim como a luz é melhor do que as trevas, a sabedoria é melhor do que a insensatez. Mas ele vai dizer assim, que diante da morte não vai fazer diferença, porque nem a sensatez, nem a loucura vai superar a morte. É isso que ele vai dizer. Ele vai dizer:
no verso 15 e 16. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como morre o tolo? Então, agora, Salomão está diante do fim. Ele está olhando para o fim e ele está dizendo, não importa muito como você viveu, porque diante da morte somos todos iguais. É óbvio que a vida de sabedoria vai fazer diferença. É óbvio que viver a vida sabiamente vai fazer diferença. Ele vai dizer isso. Mas o ponto aqui é que ele está dizendo o seguinte, não importa se você foi uma pessoa sábia, prudente, honesta, amiga, ou se você foi um imoral, indecente, corrupto. Tanto um quanto o outro vão virar pó. E é isso que ele está questionando. E ele está dizendo, será que é justo isso? Então aqui ele tem essa visão de que a morte é niveladora. A morte ela alcança a todas as pessoas. Então há um sentido aqui, pelo que ele está dizendo, que mesmo a pessoa mais sábia do mundo, mesmo a pessoa mais correta, mais honesta, mais prudente do mundo, não vai vencer a morte aqui. Essa que é a indagação dele, né? Tem um autor aqui que comenta o livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, não importa o quanto as pessoas acumulem, quanta sabedoria adquiram, ou quão alto elas subam na escala do sucesso. A morte chega a elas exatamente como acontece com os pobres, os mendigos, os que lutam, eles roubam tudo o que ganharam. Então esse é o sentimento diante da morte. Esse é o sentimento de dizer, bom, agora, depois de tudo, de eu ter rolado a pedra até lá em cima da montanha, a morte agora vai jogá-la para baixo. Eu não levo nada daqui, né? E não é a mesma coisa aqui, mas eu achei interessante aqui, eu só estou citando porque foi publicado isso, mas há uma matéria recentemente, saiu no jornal, né, sobre a empresa Airbnb, que faz locação de imóveis, que você pesquisa, você vai viajar, então você quer alugar uma casa, um imóvel, ou colocar a sua casa, o seu imóvel para alugar para um momento, uma temporada, e essa empresa vinha assim se expandindo grandemente. E é interessante que um dos fundadores da empresa, ele disse o seguinte, levamos 12 anos para construir a empresa e perdemos quase tudo em semanas. Ou seja, por causa da pandemia, todos os lugares fechados, não havia mais viagem, não havia mais locação de imóveis e eles perderam quase tudo. Agora eles estão tendo que montar uma estratégia para manter a empresa e para continuar com os negócios, mas o que Salomão está dizendo é que, de repente, as coisas se vão, ou de repente, aqui não é a questão da morte, mas a gente pode falar, por exemplo, da morte de uma empresa. Hoje há muitas empresas morrendo, então aquilo que a pessoa levou 10, 12, 15, 20, 40 anos construindo, em 2 meses, 3 meses, isso morre. Então, essa ideia que ele está dizendo, será que isso faz sentido isso? Né? Por isso ele vai continuar dizendo, verso 17 e 18, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol,
pois terei que deixá-la para aquele que me suceder. Então aqui ele está dizendo da incapacidade que nós temos de conduzir as coisas, porque vai chegar um momento que isso não vai mais ser seu, isso não vai mais te pertencer, vai pertencer a outro. E ele diz assim: e quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. E ele continua dizendo: pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Agora ele está dizendo, mesmo olhando para trás e vendo tudo que eu construí, como a gente já leu no começo do capítulo 2, ele construiu pomares, vinhas, jardins, palácios, ele construiu represas para irrigar o pomar, ele teve mulheres, ele teve cantores, mordomos, bens, ouro, prata, riqueza, ele teve sucesso na vida, reconhecimento internacional, e ele vai dizer: eu vou deixar tudo isso para o meu sucessor. Eu vou deixar tudo isso para alguém que eu não sei se vai ser sábio ou se vai ser tolo. Se ele vai continuar o que eu fiz ou se ele vai destruir o que eu fiz. E eu não sei, porque nem sempre essa pessoa que vai herdar o que eu tenho, ele se empenhou tanto quanto eu me empenhei em construir o que eu construí. E ele diz: isso é assustador, isso parece um absurdo. E aqui ele coloca essa palavra: isso é um absurdo. Né? Mas, qual a resposta para isso? Qual a resposta para essa situação toda? Ele vai concluir agora, e agora é interessante, porque agora ele vai chegar numa conclusão. Né? E ele começa aqui falando de algo interessante. Ele vai dizer, e aqui Deus entra na equação. Né? Ele vai dizer: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ele está dizendo que há sim um contentamento na vida. Há sim uma alegria em viver. Há sim algo que se possa fazer aqui, e há aqui algo que se possa encontrar, mas só vai encontrar se Deus permitir, se Deus oferecer a essa pessoa a capacidade de se realizar nessa vida, ainda que a gente não tenha totalmente os nossos desejos supridos, porque nós teremos esses desejos cumpridos na eternidade. Mas por que a gente não se sente completamente aqui? Né? É interessante isso, eu queria que você pensasse. C.S. Lewis escreveu um livro que chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É uma obra, obviamente, de ficção, mas é uma obra em que ele faz um trabalho, né? Ele como se ele estivesse publicando cartas entre o diabo e um aprendiz. E essa pessoa, esse aprendiz, né, de diabo, ele tem a missão de não permitir que uma pessoa passe para o lado do inimigo, ou seja, que ela não passe para o lado de Cristo. Então ele vai falar aqui sobre essa questão de novidade, do desejo que a gente tem de coisas novas, sempre coisas novas, sempre coisas novas. Ele diz assim:
Agora, da mesma forma que destacamos e exageramos o prazer de comer para produzir a gula, também destacamos esse prazer natural pela mudança e o distorcemos para transformá-lo em uma demanda absoluta pela novidade. O que C.S. Lewis está criticando aqui é a nossa vontade exagerada por novidades, por mudanças. E o que Salomão vai dizer é que existe sim uma rotina, existe sim uma situação na vida que ela é contínua. Por isso ele vai dizer que a pessoa só vai encontrar satisfação se Deus estiver com ela. Se Deus lhe oferecer a condição de encontrar prazer na comida, na bebida e no trabalho. É interessante porque se você pensar, por exemplo, eu conheço um homem que ele teve um problema visual na vista e por umas semanas ele ficou completamente cego. Esse homem perdeu a visão e ele então precisou fazer um tratamento, cirurgia e tudo, e graças a Deus ele recuperou 80, 90% da visão. Mas o médico lhe disse, olha, esse problema pode voltar e talvez não dê para reverter. E o que aconteceu depois disso? Esse homem, ele passou a valorizar muito mais aquilo que ele vê. Ele agora admira a cor, o colorido, a flor, a arte, a beleza. Ele olha para as coisas agora, ele olha para a vida, ele olha para tudo que o cerca de uma forma muito mais profunda, porque ele sentiu a privação de ver. Mas como nós vemos de uma forma que a gente habitualmente a gente vê, muitas vezes a gente não percebe ou não valoriza o que a gente vê. A gente passa desapercebidamente pela vida sem parar para apreciar a vida, sem parar para apreciar a beleza que existe ao nosso redor. Então parece que aqui Eclesiastes nos chama para viver a vida com essa perspectiva da morte. Então, se você soubesse que você tem 1 mês de vida, 1 ano de vida, como é que você viveria? Como é que eu viveria? Se eu soubesse que daqui 1 mês, daqui 2 meses ou 6 meses eu iria morrer, obviamente que eu não queria desperdiçar a minha vida. Obviamente que eu iria considerar todas as coisas e tentar viver e tentar sentir a vida ou conduzir a minha vida de uma forma muito diferente. É isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo, olha, você não iria buscar tanta novidade, você não iria querer se basear somente em novidades, você iria querer curtir o que você tem, o que Deus te deu. É isso que Salomão está dizendo. Nós comemos, porque quando você lê aqui, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, você vai dizer, poxa, ele demorou tanto para chegar nessa conclusão? Comer e beber, isso eu faço todo dia. Trabalhar, eu faço isso todo dia. Mas o que ele está nos chamando a atenção é como a gente faz. Com que qualidade a gente faz. Com que profundidade a gente faz. Será que a gente, de fato, quando a gente está comendo, a gente está agradecendo a Deus pela comida? Ou você só engole a comida porque você tem mais coisas para fazer?
Será que quando a gente está junto com pessoas, com amigos, na companhia de irmãos e irmãs, a gente agradece a Deus por isso? Ou é mais um dia, mais uma reunião, mais algo enfadonho? Então, o que Salomão está nos chamando é viver intensamente, mas viver a vida como um dom de Deus. Quando você sentar para comer, quando você sentar para conversar, quando você parar com as suas atividades, e talvez Deus esteja nos dando essa oportunidade de parar e refletir no que é a vida de verdade. O que é que vale a pena de verdade? Então, eu tive que pensar nisso. Ou seja, eu estou realmente degustando a vida, saboreando a vida, ou só vivendo? Ou só correndo atrás de coisas? A outra coisa também é que Salomão nos faz refletir que se você buscar sentido completo na comida, na bebida, no trabalho, nos prazeres, você não vai viver a vida. Porque isso não é o fim, é um meio, é graça de Deus sobre a nossa vida. Então, nós precisamos refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida. E se a gente está conseguindo realmente desfrutar a vida como Deus quer que a gente desfrute. A vida como sendo vida para ser vivida aqui, porque Deus colocou para nós aqui muitas bênçãos, muitas coisas maravilhosas, muitos prazeres. Os prazeres lícitos, não os prazeres deturpados pelos nossos desejos errados, mas os prazeres lícitos. E sempre que a gente encontra um prazer que Deus quer, logo depois os nossos olhos veem um outro e a gente já descarta aquele e já vai buscar o outro. E quando a gente encontra o outro prazer, a gente descarta aquele porque tem um outro. E é assim a nossa vida. Então, quando ele chega a essa conclusão, ele está nos chamando para dizer assim: você está vivendo a vida como um dom de Deus? Você está vivendo as suas amizades como um dom de Deus? Você está comendo, bebendo, trabalhando como um dom que Deus te deu? E aí ele continua dizendo: ao homem que o agrada, Deus recompensa conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Ele está dizendo aqui que a pessoa que teme a Deus, a pessoa que leva a Deus a sério, a pessoa que compreende que a vida é um dom de Deus, e que essas belezas, e que esses prazeres, e que essa possibilidade de desfrutar a vida é um dom de Deus, essa pessoa é agraciada com bênçãos espirituais também. É sabedoria para viver essa vida, para discernir, é conhecimento de Deus e conhecimento da vida, é felicidade que vem de Deus e que se encontra aqui também na vida. Ele diz, mas do contrário, aquele que não teme a Deus, a vida que é absurda, a vida compreende você viver aqui com essa vontade de arrecadar mais, de acumular mais, de ter mais e nunca tem fim. Ele não para usufruir o que tem. Ele não consegue usufruir o que tem porque ele não reconhece que isso é uma bênção que vem de Deus. Ele não reconhece que isso é um dom que vem de Deus. Então o que ele faz? Ele corre, junta, e depois ele não sabe para quem vai ficar e como é que vai ser. Então há um autor aqui que diz o seguinte: se uma pessoa é rica ou pobre,
a vida é cheia de labuta. Tudo que uma pessoa ganha com uma vida de trabalho desaparece com a morte. Devemos reconhecer as coisas boas pelo que elas são, passageiras, e devemos apreciá-las enquanto vivemos. A capacidade de fazer isso é um presente de Deus. Nós devemos apreciar a vida como um dom de Deus. Se a pessoa tem muito ou tem pouco, como ele diz aqui, Eclesiastes vai dizer, se a pessoa tem muito ou se ela tem pouco, ainda assim, com muito ou com pouco, a vida é trabalhosa. A vida tem as suas complicações. Mas também tem uma coisa, diante da morte, tudo que a gente fez vai ficar aqui, a gente não vai levar nada. Mas, mesmo assim, ele está dizendo aqui, como é que você tem que viver então? Você tem que viver aqui, entendendo que todas essas coisas boas que Deus te dá, elas são passageiras. Mas elas são coisas que Deus te deu. E para você ser feliz. Então viva feliz aqui. Viva contente aqui. Viva agradecido por aquilo que Deus te deu, ainda que elas sejam passageiras. Se você fizer isso, você vai conseguir viver a vida com alegria. Você vai conseguir viver a vida com prazer. Porque o seu prazer maior também está em Deus. Então a capacidade de fazer isso, de viver bem aqui, é um presente de Deus para você. Tá? Então, eu queria encerrar aqui dizendo o seguinte, muita gente, né, vive uma vida decepcionada muitas vezes, né, porque a nossa mente, ela funciona, como alguns falam, quem estuda antropologia da religião, eles chamam de lógica retributiva. Ou seja, se eu fizer A, Deus vai me dar B. Se eu cumprir a regra, Deus vai me abençoar. É como a história da mãe que diz, se você comer tudo, você pode comer o chocolate. Mas depois que comer tudo. Então eu como tudo e agora eu ganho o chocolate. E essa lógica retributiva, ela nos acompanha na vida. Né? A gente espera da vida que a gente seja retribuído, porque nós somos pessoas que fizeram A, B e C, e agora vamos ganhar o D. Parece que a vida é linear, né? Parece que a vida é uma matemática. Se você fizer a regra A, a regra B, a regra C, a regra D, você vai ganhar o E. Então, é mais ou menos assim que a gente vive. E muitas vezes a gente vive esse relacionamento com Deus. Né? A gente vive esse relacionamento com o outro. O que eu ganho sendo seu amigo? O que eu ganho te ajudando? O que eu ganho acreditando? O que eu ganho contribuindo? O que eu ganho se eu for uma pessoa correta e honesta? É isso que muitas vezes a gente... é essa lógica que nos move. Então, muitas vezes a nossa religião, eu vou chamar de religião, e não de cristianismo, mas de religião, é moldada por essa lógica retributiva. Se eu comer tudo aqui, Deus vai me dar a recompensa. O problema é que às vezes eu como tudo e a recompensa não vem. Então, eu nunca bebi, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, eu nunca fumei. Aliás, eu detesto cigarro, mas por que eu tenho câncer de pulmão? Se o fulano que sempre bebeu e fumou de uma forma inveterada, está saudável. Não é justo. Deus não é justo. A vida não é justa. Né?
E é isso que se usa como argumento até para não se crer em Deus, ou até para se desacreditar de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa lógica retributiva, que Salomão, no Eclesiastes, vai dizer que nem sempre você vai encontrar lógica nas coisas. E é isso que ele está dizendo quando ele fala da morte, que todos têm o mesmo destino. E ele vai dizer isso mais para frente. Ele vai dizer assim, tanto uma pessoa sábia, bondosa, amorosa, compassiva, crente, ela pode morrer atropelada. Da mesma forma como um cão sarnento também pode morrer atropelado. Que lógica tem isso? Então, essa ideia de que você vai fazer e vai receber em troca, pode sim acontecer, porque Deus diz que Ele abençoa. Mas o Evangelho de Jesus é a teologia da graça. E a teologia da graça significa que eu recebo sem merecer. É isso que escandaliza as pessoas. A graça é um escândalo porque as pessoas querem merecer. Elas querem ter uma vida boa porque elas merecem. Elas querem ter uma vida de sucesso porque elas merecem. E Cristo veio para nos ensinar que a teologia dele é graça. Se você tem uma vida boa, se você tem uma vida saudável, se você come, você bebe, você trabalha, é graça. É graça. E porque é graça, essa graça que entra na minha vida, ela me transforma e faz com que eu seja agradecido. E aí eu vivo a vida com gratidão. Então graça gera gratidão. Graça gera companheirismo. Graça gera amizade com Deus e amizade com o outro. Graça jamais vai gerar orgulho. É uma contradição. Graça gera humildade. Graça gera abertura para Deus. Então, Cristo vem nos ensinar sobre a graça. E Eclesiastes está nos dizendo assim, se você não viver pela graça, se você não viver a vida como um dom de Deus, que você não merece. É interessante que quando Pedro e João, eles foram presos porque estavam pregando sobre Jesus. E eles foram presos pela polícia religiosa da época, a polícia do Sinédrio, dos fariseus. Eles foram levados diante das autoridades religiosas e eles foram espancados. Eles foram torturados como intimidação, porque eles já tinham sido advertidos anteriormente, eles já tinham sido advertidos a não pregarem sobre Jesus. Agora, eles são reincidentes. Então, além de serem advertidos, eles são espancados, açoitados. E quando eles saem lá do Sinédrio sobre ameaça, dizendo, se vocês continuarem pregando sobre Cristo, vai acontecer coisa pior. Mas eles saíram, e sabe o que eles disseram? Está escrito lá em Atos, eles disseram assim, eles se sentiram alegres, eles se sentiram felizes por serem considerados dignos de sofrer por Cristo. Olha, você diz assim, rapaz, você está louco? Como assim? Esses discípulos de Jesus, eles não se consideravam dignos nem de sofrer por Jesus. Quanto mais ter as bênçãos de Jesus. Então veja, irmãos, que a graça de Deus, ela transforma o nosso egoísmo, o nosso autocentrismo, a nossa cobiça, o nosso orgulho, a nossa altivez, como há pessoas que inclusive ensinam que você tem que decretar o que Deus tem que fazer.
Eu decreto que Deus tem que me dar isso. Eu decreto que isso vai acontecer. O que essa pandemia está fazendo é desmascarando a teologia da prosperidade. Desmascarando esses homens, certo? Que iludem pessoas que vivem da lógica retributiva. Porque essas pessoas que vivem da lógica retributiva estão enchendo as igrejas, porque se elas fizerem A e fizerem B, elas vão ter o C. E também estão enchendo a sociedade de pessoas frustradas e decepcionadas porque fizeram A, fizeram B e não conseguiram o C. Então nós precisamos, irmãos, diante do Eclesiastes, refletir sobre a nossa vida. Há um livro que eu estou lendo ainda, de James Smith, né, Na Estrada com Agostinho, e eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, ele diz o seguinte: nós estamos na estrada. Nós saímos para a vida em busca de algo, em busca de alguém. Nós temos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então nós estamos caminhando em busca disso, porque somos movidos pelo desejo. E o desejo em si não é errado. Eu posso ter o desejo de uma boa vida, eu posso ter desejo de dar uma boa educação para o meu filho, de dar conforto para a minha família, de comprar um carro novo, de ter uma casa boa. Eu posso ter esses desejos. O problema é que muitas vezes esses desejos eles são mais fortes do que o desejo por Deus. Aí complica. Aí essas coisas viram idolatria. Mas ele está dizendo o seguinte: existem aquelas pessoas que encontram ou querem encontrar o lar na estrada. Talvez seja isso o que Albert Camus esteja propondo. Encontre a sua morada, o sentido da sua vida na estrada. Fique na estrada, continue na estrada, more na estrada, porque a estrada não vai te levar a lugar nenhum. Não tem um lar, não tem um destino. O destino é viver na estrada. E tem muita gente fazendo isso, querendo morar aqui, na estrada. Mas Jesus disse que ele foi preparar lugar. Ele foi preparar uma morada para nós, para aqueles que o seguem, para aqueles que o servem. E ele diz isso claramente. Não perturbem o coração de vocês, não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não percam a sabedoria de viver a vida, porque eu vou preparar lugar. Então, meu irmão, a estrada que o crente segue aqui, ela tem um destino. Por isso que nós somos chamados de peregrinos e de forasteiros. Porque nós estamos na estrada. A estrada tem coisas boas, coisas alegres, coisas divertidas, coisas prazerosas. Mas a estrada tem acidentes, tem valetas, tem buracos. Mas é estrada. A estrada que nós estamos vai nos levar para um lar. E é lá nesse lar que nós vamos ser completamente felizes. É lá nesse lar que nós vamos ser inteiros. É lá nesse lar, quando Jesus voltar, que nós teremos todas as nossas alegrias, nossos desejos, nossas satisfações preenchidos com aquilo que é belo, com aquilo que é santo, com aquilo que é eterno. Então, querido, o meu desafio para você, durante esses dias de caminhada, é que você encontre alegria naquilo que Deus te deu. Que você encontre prazer naquilo que Deus te deu. Que você encontre prazer no casamento, na amizade, nos filhos, com a família, com os amigos, com a igreja, com o trabalho. Que você consiga entender que o que você tem
é dom de Deus. E por isso você tem alegria, prazer em realizar coisas simples até, coisas pequenas, mas que, como sendo dom de Deus, tem um valor imenso para a sua vida. Não busque só a bênção de Deus. Busque em primeiro lugar o próprio Deus, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa refletir profundamente nessa palavra. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, você pode escrever para mim. Vou deixar aí o e-mail da igreja, você pode entrar em contato com a gente e nós teremos a maior alegria de responder. Tá ok? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida que tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo comer, pelo beber, pelo trabalhar, pelo se divertir. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, nos abençoaste. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos um coração agradecido. Dá-nos, Senhor, um coração alegre. Dá-nos, Senhor, um coração reverente. Dá-nos sabedoria, conhecimento, felicidade, Pai. Porque isso é dom que vem do Senhor. Eu oro, Deus, para que essa pessoa que está hoje aqui ouvindo a tua palavra possa ser profundamente tocada por ela e refletir, Senhor, sobre a vida e encontrar alegria no Senhor, primeiramente. No Senhor. A alegria que vem do Senhor e a alegria que o Senhor nos dá aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque são muitas as coisas que o Senhor tem nos dado. E como disse Pedro e João, nós não somos dignos nem de sofrer pelo Senhor, mas o Senhor tem nos chamado para viver no teu reino e tem nos prometido um lar que vai ser completo, um lar que vai satisfazer completamente as nossas necessidades, porque ali o Senhor será tudo em todos. Obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão na tua palavra. Eu oro para que o Senhor traga alegria e contentamento a essa pessoa que está vivendo sem sentido, sem prazer na vida, Senhor. Que está vivendo por viver, que está seguindo pelo caminho, mas sem um destino definitivo, Pai. Que a tua palavra diz que nós caminhamos para um destino final que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Obrigado, Deus, mais uma vez. Em nome de Jesus eu peço, abençoe, Senhor, a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes. Ajuda-nos, Senhor, a viver nessa pandemia. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar, Senhor, sabedoria para viver aqui no momento de crise, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tira de nós esse fardo, tira de nós o peso de querer extrair da vida aquilo que ela não pode dar, Senhor. E nos ajuda a colocar toda a nossa alegria e toda a nossa satisfação, o nosso desejo, num relacionamento profundo com o Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus Cristo e tenha uma semana abençoada e cheia de alegria e de prazer. Amém.